Bom dia a todos. A gente está começando mais uma live do Silvete Advogados para debater um tema tão instigante, tão apaixonante como cibersegurança na perspectiva jurídica. Esse nome, perspectiva jurídica, teve o intuito de dar ao nosso debate um tom jurídico, obviamente eu não já disse muito, mas aqui a gente não quer tratar de assuntos técnicos de tecnologia da informação ou tecnologia de dados, para que a gente não escorregue em temas que não são da nossa expertise. Essencialmente, e acho que tem bastante coisa para a gente explorar, a gente está pensando nos casos de vazamento de dados, de sequestro de dados, de uso indevido de dados, né, que levam as empresas que trabalham no comércio eletrônico a enfrentarem uma série de processos judiciais, uma série de investigações de agências reguladoras, de agências fiscais, né, da Receita Federal, das respectivas fiscalizações estaduais e municipais, depois de que tudo isso acontece, né? E também para não dizer dos impactos internacionais da questão da segurança de dados, ou seja, o que acontece com os dados que já foram vazados ou que foram vazados e entregues a autoridades por hackers, né, por pessoas que invadem sistemas de segurança de empresas, de escritórios, de representações, e a partir daí, com o sequestro desses dados ou com o roubo desses dados, passam a informar terceiros, autoridades que fazem uso desses dados. Então, o debate central aqui está relacionado à responsabilidade civil, responsabilidade fiscal e responsabilidade pela troca de informações no âmbito internacional. Então, a gente vai abordar esses três itens, se a gente conseguir, né, mostrar diante do tempo, porque tem uma riqueza muito grande de consequências e de estudos que permeiam aí a lei de segurança de dados, a nossa já conhecida LGPD, e também outras leis que tratam da questão de segurança de dados, como o Marco Civil da Internet, como as regras de segurança de dados e do controle de segurança de dados, também feito por órgãos governamentais e órgãos supranacionais, para que a gente possa entender, então, em que momento ocorre essa responsabilidade, em que momento ocorre a infração às leis que imputam responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade tributária para os agentes privados, para os agentes públicos, e aqui notadamente para as empresas que trabalham com comércio eletrônico, né? Empresas que também trabalham com sistemas de dados de terceiros, sistemas que informam terceiros, sistemas que fazem até a contabilidade de terceiros. Então, toda essa questão de segurança de dados é muito interessante, muito importante para a gente tratar. Mas eu começaria, como sempre, provocando a Marcela, para ela refletir, e a gente discutiu um pouco isso preparando essa semana, e ela nos contar um pouco como é que está o comportamento da jurisprudência sobre segurança de dados, como está principalmente a caracterização da responsabilidade civil pela segurança de dados.
Bom dia, Marcela. Vamos começar a nossa conversa, então. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. Novamente é um prazer estar participando desse evento. E a segurança de dados, né, a cibersegurança, ela é um assunto que é prioridade hoje em dia na forma como os negócios eles funcionam, seja para uma empresa que simplesmente armazena dados, seja para as empresas de comércio eletrônico, independente da sua atividade, o fato de você ter lá um banco de dados para armazenar seus funcionários, seus clientes, isso já torna a cibersegurança como uma prioridade e algo que tem sido muito principalmente com a vigência da LGPD, tem sido uma preocupação constante. E é muito importante que se entenda como cibersegurança, não só a questão preventiva, então vamos utilizar, né, vamos ter um sistema de segurança aqui para prevenir dados, mas também em casos de fraudes, em casos de invasões, sequestros de dados, pensando na questão da responsabilidade civil, também é muito importante para que se diminua ou até que se exclua uma responsabilidade nesses eventos. Então, esse assunto ele não é tão recente na jurisprudência, apesar de estar em alta hoje em dia com a vigência da LGPD, já se falava muito em questão disso, as grandes discussões já ocorrem há alguns anos aí dentro da questão, principalmente de internet banking, fraudes bancárias no geral. Então, esse assunto ele já é um assunto que é bem conhecido da jurisprudência e principalmente quando a gente pensa em relação de consumo, ele já é bem consolidado. Hoje, a jurisprudência ela tem se comportado de uma forma bem majoritária, no sentido de que em casos de atos, né, fraudes ou, enfim, de danos causados por terceiros, por mais que a legislação, a LGPD também traz essa exclusão, o Código do Consumidor também traz, né? E, por mais que essa exclusão de que a responsabilidade civil por culpa de terceiros seja uma excludente de responsabilidade da empresa, a jurisprudência ela interpreta isso de uma forma um pouco diferente, né, do que a gente tenta defender nesses casos, e basicamente o que ela afirma é que no caso de atos de terceiro, quem paga a conta é a empresa. Então, assim, é muito complicado o cenário hoje na jurisprudência com relação a isso. Então, se o banco ele não consegue demonstrar, eu estou usando aqui o exemplo dos bancos porque é o mais comum, né, o que a gente mais vê na jurisprudência, mas se o banco ele não consegue demonstrar que ele fez de tudo para evitar essa fraude, para evitar essa transação aí por terceiros, ele vai ser responsabilizado por ela. Então, é um assunto muito sensível, que precisa de muito cuidado, e por isso que a gente sempre defende a necessidade de um bom sistema de segurança e que isso seja documentado, porque quando isso ocorre, é possível que se delimite a responsabilização. Então, aí a gente já passa para um outro cenário em que se prova que o banco fez o que poderia fazer, que a empresa fez o que poderia fazer, né, saindo um pouco do âmbito dos bancos, que a empresa adota aquilo que se espera dela com relação à cibersegurança e que aquilo que ocorreu, de fato, foi uma questão de terceiros e que a empresa não pode ser responsabilizada. Então, quando se tem essa possibilidade de demonstrar isso, aí os juízes, de fato, eles costumam ser mais brandos no que diz respeito à responsabilização. Então, não basta que se demonstre um ato de terceiro, não basta que se demonstre que o banco efetivamente eu fiquei com o banco na cabeça, né? Mas que a empresa não agiu proativamente para causar esse tipo de situação, que ela não forneceu uma informação, mas o simples fato da vulnerabilidade existir já é um motivo para a responsabilização na jurisprudência atual. Então, para afastar isso ou para minimizar isso, é necessário que se demonstre que a vulnerabilidade, por mais que ela exista, a empresa ela adotou aquilo que se espera. Então, é um ponto muito sensível. A gente vê um certo ônus, né, para as empresas, por isso que é muito importante que se tenha lá um sistema de cibersegurança bem estruturado, documentado, que se possa comprovar e que possa ser utilizado não só para evitar as situações, as fraudes, os vazamentos de dados, mas para que se ocorra, possa se minimizar esses danos, não só os danos, obviamente, mas também a responsabilidade, para que se possa atribuir aquilo como um efetivo ato de terceiro, e não uma omissão da empresa em proteger os dados que ela controla. Então vamos lá, Marcela. A gente tem aí um nó para desatar.
diante da que a gente chama da advocacia 4.0, né? Eu preparei aqui 3 ou 4 itens, na verdade, 4 itens que são centrais no nosso debate, né? Então, o que acontece normalmente, né? Então, a gente tem perda total ou parcial de dados. Primeiro problema para enfrentar. Roubo de senha, identidades, dados bancários e outros. Tá? Então, primeiro perda total, depois roubo, né? Pedido de resgate para reaver informações sigilosas, que é o sequestro, né? O ransomware, como diz o Cauê. O último item para a gente explorar, a manipulação de dados, né? Então, a gente tem aí casos que são aí conhecidos como são públicos até, como do Netshoes, né? Que foi vítima de sequestro de dados e invasão de dados pelos hackers. A gente tem o caso da Caroline Dickman também, de exploração de dados dela, questões relacionadas à intimidade, né, do que é um outro direito fundamental que a gente precisa explorar aqui. E, é claro, dentro desse ambiente, o sequestro de dados é muito interessante, sob a perspectiva jurídica, lógico que não é interessante com o crime, mas é interessante porque você tem aí várias consequências por responsabilidade objetiva, ou seja, por responsabilidade que você, pelo simples fato de você deter essas informações, você já responde. E você citou o caso dos bancos, que é importante, que o caso dos bancos é muito comum, roubo de senha, identidade, aquele sistema que o pessoal liga em nome do banco e pede para pessoas vulneráveis, normalmente, pessoas que moram sozinhas, pessoas que são da terceira idade, senha de cartão, né? E às vezes até o chip do cartão, né? E as pessoas acabam entrando nessa questão. E sempre o que os bancos dizem é que eles não respondem porque eles trabalham com informação e que nessa informação eles estariam criando uma barreira para a responsabilidade civil. Mas o ponto que vem na minha cabeça para debater com você, assim, dentro dessas 4, vamos dizer, 4 sinistros, né? Perda de dados, parcial total, roubo de senhas, identidade, etc., pedido de resgate e manipulação de dados. Né? Então, são 3 sinistros que normalmente ocorrem, né, nesse mundo da cibersegurança e que, pelo que a gente analisou, isso envolve responsabilidade objetiva, ou seja, quem detém esses dados responde. Responder não significa pagar, né? Mas é importante dizer, responde, você disse, limitadamente, ele precisa provar, é uma prova que ele faz, que ele tem os controles, se ele tem os controles e alguém rouba ou acessa, ele não tem responsabilidade ou ele mesmo assim continua tendo responsabilidade? Primeiro, eu queria falar que é extremamente necessário e importante essa observação de que responder não significa arcar com o prejuízo, né? Então, evidentemente que existe esse direcionamento, né, para as empresas, mas, como eu disse, elas têm a oportunidade de demonstrar que agem, né, de acordo com as conformidades, de acordo com aquilo que se espera, e ali, evidentemente, ter um afastamento ou uma limitação da responsabilidade. Quando eu falo em limitação, propriamente dito, isso se aplica muito, inclusive, à questão do roubo de dados, roubo de senha. Isso é o que a gente chama de culpa concorrente, né? Então, muitas vezes, a gente enfrenta situações em que, ok, pode-se verificar aí uma falha de procedimento, mas o titular dos dados, ele também concorreu para que aquilo ocorresse. Um caso clássico é o idoso que fornece uma senha de cartão, não só o idoso, isso acontece com todo mundo, acredito que todo mundo conhece alguém que já, infelizmente, passou por isso, que caiu em um tipo de golpe bancário nesse sentido. Então, fornece um dado pessoal ali, acreditando que está
tratando com a empresa e, na verdade, são golpistas. Então, quando é possível se apurar essa culpa concorrente, existe uma limitação ou até uma exclusão da responsabilidade das empresas. Então, a jurisprudência ela é bem tranquila no sentido de que, em caso de fornecimento de senha, na época, né, hoje em dia não se tem mais isso, mas antes existiam muito aqueles cartões de 100 números para se fazer as transações bancárias, eu esqueci o nome dele, mas era um cartãozinho que tinha 100 numerozinhos e você tinha que fornecê-lo quando ia usar o internet banking, e muitas pessoas fotografavam esse cartão e forneciam. Então, aí a gente já percebe que já é outro ponto de vista. O banco ele pede ele tem um sistema de segurança, ele conta com aquilo, porém a pessoa fornece, a partir do momento que ela fornece o cartão, ela fornece esse acesso, o banco ele não tem, o banco, a empresa, ele não tem a possibilidade de saber, em grandes casos, que se trata de uma fraude, porque ele tem lá um procedimento de segurança e ele usa aquilo dentro das conformidades e ele usa aquilo, né, para se proteger, mas a fraude ela ocorre da mesma maneira por conta dessa culpa concorrente. Isso é muito importante, por isso que é importante que se prove, que se tenha um procedimento, essa proatividade das empresas em comunicar o seu consumidor, o titular dos dados, de que houve uma transação em nome dele, que houve um acesso a uma conta de e-mail. É muito comum a gente, logo o nosso e-mail recebe, seu e-mail foi logado por outro dispositivo. Esses procedimentos, eles parecem simples, mas é uma maneira de se demonstrar que existe um sistema de cibersegurança em funcionamento para que se evite uma fraude. Então, essa é a prova que as empresas elas fazem, no sentido de demonstrar, de afastar uma omissão de conduta, né? De afastar uma facilidade, uma permissão, vamos dizer assim, para que se acessasse os dados, seja para roubo, seja para manipulação indevida, e que se atribua aquilo a terceiros, para que aí sim a gente consiga enxergar uma situação de culpa exclusiva de terceiros, e não uma omissão da empresa que manipula esses dados. Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta que foi feita até por um cliente, que ele fala assim, escuta, eu trabalho com dados, eu sou uma empresa de software, trabalho com dados. Eu trabalho para empresas no mercado digital. Então, eu tive a informação de que se a empresa tem procedimentos de LGPD, né, de compliance, de proteção de dados, e se eu sigo os mesmos procedimentos de LGPD e proteção de dados, tanto ela quanto eu não teríamos responsabilidade eventual por vazamento de dados ou uso de dados por terceiros. Isso funciona assim? Ou a jurisprudência está num outro sentido, Marcela? Na teoria deveria funcionar assim, inclusive a LGPD propriamente dita, ela traz lá três exclusões de responsabilidade, e uma dessas hipóteses é justamente a não infração da lei, o que a gente poderia interpretar como o fato de uma empresa seguir exatamente o que a LGPD propõe, ela estaria isenta de eventual responsabilização, mas na prática eu entendo que existe um rigor um pouco maior do judiciário. É claro que o contencioso com relação à LGPD ele ainda não existe, né? Ele ainda vai começar. A gente não tem julgados que se baseiem na LGPD propriamente dita, alguns que utilizam elas somente a título de fundamentação, até porque é uma lei muito nova e que não está plenamente em vigor ainda. Mas a tendência do judiciário em casos similares, e em hipóteses que a gente poderia usar por analogia, ele tende a ser um pouco mais rigoroso e não se satisfaz, vamos dizer assim, só com o simples fato da empresa seguir ali o que a LGPD propõe. É necessário que se demonstre que houve, de fato, a adoção de medidas de proteção, né? Que existe de fato um cuidado para que se evite isso, e que principalmente no caso que se discuta, né, no caso concreto, que essas medidas tenham sido adotadas. Então, não basta que se comprove que eu tenho um sistema de cibersegurança, isso a gente obviamente vai acompanhar a jurisprudência, isso vai ser muito discutido, mas, na minha opinião, eu entendo que não vai bastar simplesmente que se comprove que existe um sistema de segurança, mas tem que se demonstrar também que aquilo dentro da situação foi utilizado e que a empresa não se omitiu em nenhum momento do processo que gera aí o dano discutido.
Então, você está me dizendo o seguinte, vamos lá. Eu tenho um conhecido cyberataque, né? Então, esse ataque cibernético sempre aparece na minha cabeça, né? Não sei se na tua e dos demais, parece uma coisa assim meio de futurística, né? Um negócio assim, um cyberataque é um negócio, alguém, uma organização criminosa por trás das máquinas, né? Num lugar que a gente não conhece, envolvido com crime organizado, aquela conversa toda. Mas, assim, é natural, pela jurisprudência que eu andei consultando, que essas ações são feitas por pessoas por trás das máquinas, né? Então, a grande dificuldade das empresas que foram acusadas por terceiros, ainda antes da LGPD, de vazamento de dados, com prejuízo ao direito pessoal, ao direito de sigilo de dados e ao direito pessoal à intimidade, né, que é uma questão bem relacionada aos direitos fundamentais, tem um problema que, por mais que você tente limitar a responsabilidade, essa responsabilidade acaba voltando para você de uma forma um pouco cruel, mas é um fato, como se você tivesse um carro e esse carro batesse em alguém, a responsabilidade de reposição do dano, né, da indenização, existe, muito embora você não tenha agido ativamente ou passivamente para que esse dano acontecesse. Se for assim, voltando a você, todo investimento feito com LGPD e todo investimento feito por segurança de dados seria vão? Duas perguntas que isso refuto, difíceis para a gente explorar, mas que são necessárias para a gente avançar. Realmente é uma pergunta muito interessante. E o grande problema quando a gente fala em cyberataques, em crimes cibernéticos, é justamente esse, a dificuldade que se tem em individualizar a pessoa, né, que comete isso, ou as pessoas, a quadrilha, enfim, exatamente, existe um certo... fica impossível, né? Muitas vezes nem se sabe a origem desses ataques. A internet, ela não, a sensação que fica é que ela não tem limites, né? Então a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, dentro de um quarto, dentro de uma empresa, e faz esse ataque. E de fato é o que eu falei no começo. A sensação que fica é que quem paga a conta, alguém precisa pagar essa conta, né? E quando a gente não consegue identificar o autor disso, a sensação é que quem vai pagar essa conta de fato é a empresa lá que detém os dados. Mas eu não acho que seja em vão. Eu acho que, evidentemente, que a LGPD ela veio muito mais com a finalidade de proteger o titular dos dados do que as empresas que armazenam esses dados. O intuito da lei, é claro que fica evidente que é proteger o titular, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse efeito colateral e que ela protege também a empresa, principalmente quando ela traz essas excludentes de responsabilidades que vão ter que ser utilizadas dentro do contencioso para delimitar ou afastar a responsabilidade. É claro que fica a sensação, a gente precisa ver como a jurisprudência vai se comportar, e eu tenho essa impressão, como eu disse na pergunta passada, eu fico com essa impressão de que não vai bastar que simplesmente se comprove que a lei está sendo aplicada, mas sim que dentro do caso discutido não houve a omissão, mas ao mesmo tempo a gente tem a lei que se antes o argumento era que não se tinha uma forma de agir, que não tinha uma legislação específica que falava como que os dados tinham que ser tratados, hoje a gente tem uma lei que fala isso, uma lei que foi feita para isso, e ainda que com a finalidade de proteger o titular, mas ela, bem ou mal, ela traz lá os procedimentos, ela traz o que deve ser feito, o que pode, o que não pode, e as penalidades para o descumprimento, enfim. Então, existe um fundamento jurídico mais plausível para que essa defesa possa ser feita. Antes era uma defesa baseada em leis, em Código do Consumidor, em Marco Civil da Internet, eram leis que não objetivavam exclusivamente o tratamento de dados. A gente pegava leis colaterais, que tinha um ou outro dispositivo que tratava do assunto, e hoje não. Hoje a gente tem uma lei que fala sobre isso. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo que possa haver um rigor do judiciário, existe muito mais fundamento para se demonstrar, aí se defender, porque hoje a gente tem
né, hoje existe, tem uma legislação que fala como deve ser feito isso. Então, vamos lá. Eu continuo com a dúvida que fica martelando na minha cabeça em relação ao comércio eletrônico. Quais dados são esses? Primeiro, qual dado que pode sugerir uma responsabilidade, ter anexo de causalidade com quem eu tenho contato? Então, veja, eu compro tênis numa determinada empresa, ou roupas de ginástica numa empresa de comércio eletrônico. No momento que eu estou lá escolhendo, às vezes nem comprei, eu já recebo no WhatsApp várias ofertas de outras empresas concorrentes relacionadas a essa atividade esportiva, essa atividade de venda de produtos esportivos. Há nisso um indicativo de que o dado vazou daquela empresa, que tem um sistema de segurança de dados, sei lá, criptografia, etc, etc. Toda vez que você clica lá, você já é consultado se você autoriza ou não o uso de dados, né? São os cookies e os demais dados que eles pedem autorização. Quando você fala sim cookies, você fala sim tudo, né? Esse é outro problema que a gente tem que enfrentar. Mas a questão é, se eu já posso percorrer essa linha para responsabilizar essa empresa de comércio de produtos esportivos diretamente, porque por trás dessa minha pergunta está o fato de que está surgindo um novo contencioso de varejo para responsabilizar as empresas de comércio eletrônico em volume, né? Então, a minha pergunta é: você vai colocar isso no preço e vai deixar acontecer? Você vai se defender e a jurisprudência vai se formar, ou já tem se formado? Como é que vai funcionar isso, Marcelo? A questão de vazamento, evidentemente que esse exemplo dado é um indício de vazamento de dados, é uma prática que até então era muito comum no comércio, e esbarra em uma outra situação que é muito delicada, que é o consentimento, que a LGPD ela até autoriza isso, contanto que haja o consentimento do titular dos dados. Só que muitas vezes na prática a gente vê que se a gente não consente com aquilo, se a gente não tica aquele quadradinho, a gente não consegue prosseguir, né, com a nossa atividade. Então, às vezes eu não consigo comprar se eu não concordar com os termos, e dentro desses termos existe aí um pontinho que fala que meus dados eles vão poder ser comercializados, ou enfim, compartilhados, que seja com outras empresas de determinado grupo. Então, assim, isso eu acredito que vai ser uma grande discussão, que a gente vai ter que é o famoso abuso, né, no consentimento. Então, é aquele consentimento que não é um consentimento, é um consentimento que eu sou obrigada a dar. Então, assim, teoricamente existe uma legalidade nisso a partir do momento que se tem o consentimento, mas ao mesmo tempo tem essa questão do abuso do consentimento que vai ser dado, e isso sim vai ser possível de discussão na jurisprudência. Então, é uma dúvida que existe, eu acredito que muitos consumidores, né, muitos titulares vão se sentir lesados, por mais que tenham concordado de forma ainda que através de coação com essas condições. Então, nós estamos falando de um consumo que está crescendo muito no Brasil. O Brasil gosta de comprar muito via comércio eletrônico, né? Tem dados aí que a gente está falando de 50 milhões a 60 milhões de pessoas comprando comércio eletrônico, no universo de 250 milhões, com 100 milhões de pessoas economicamente ativas. Então, seria mais ou menos a metade dos consumidores ativos, né? Estariam comprando via internet. Esse é um volume absurdo de pessoas, se a gente pensar na possibilidade de responsabilidade civil. Mas eu tenho entendido a nossa conversa, então que você vai ter, primeiro, uma necessidade de comprovar práticas de segurança, você como empresário, você vai ter que seguir essa prática de segurança de forma
paralela e, ao mesmo tempo, convergente, se é que é possível uma paralela convergir, mas no sentido que você tem que seguir do mesmo jeito que os teus fornecedores e os teus clientes, e convergente no sentido que todos vão ter que estar na mesma linha de compliance para tentar minimizar o risco de responsabilidade. Mas em algumas praças onde a responsabilidade vem do ato de consumo, já se reconhece que a responsabilidade, mesmo assim, vai ser precificada no produto. Então, você vai ter que colocar no preço do seu produto um quociente de perda de processos relacionados a essa questão de dados. Esse é o recado que a gente consegue dar para o investidor em cibersegurança? Sem sombra de dúvidas, principalmente quando se trata de relação de consumo, é sempre importante que se precifique esse risco. O consumidor, ele aí, em casos de problemas com dados do consumidor, a gente tem duas legislações que vão proteger, tanto a LGPD quanto o Código de Defesa do Consumidor, e ambas tendem a ser bem rígidas no que diz respeito à responsabilização. Então, esse é o recado, eu estou de acordo, tem que existir aí uma precificação no produto, tem que se calcular aí um risco de demandas judiciais, porque por mais que se possa minimizar e excluir, o grande ponto é que existe uma dificuldade com relação a essas legislações que protegem o consumidor e o titular de dados, né, no caso da LGPD. Então, se impõe um ônus muito grande para as empresas, então é importante que se tenha isso em mente e que se precifique isso nos produtos também, com certeza. Agora nós temos um problema que, estou vendo o tempo, a gente precisa enfrentar, que é a questão do sequestro de dados, né? Então, o sequestro de dados, né, é uma coisa nova, mas muito invasiva, e que o pedido de resgate normalmente é em criptomoeda, né? Então, principalmente você não ter o tracking desse pagamento de resgate, e a consequência de você não pagar o resgate é que eles travam as suas operações. Então, esse é um ponto interessante, porque você tem um sequestro de dados seguido do travamento das suas operações no campo da internet, porque se você não compactua com esses criminosos, você tem aí uma interrupção na tua atividade econômica que custa milhões de reais ou dólares ou euros por dia. Se você compactua, você também está entrando num outro problema, que é de você colaborar com a prática criminosa, que seria uma série de outros crimes. Então você fica, bom, eu paro a empresa até eu retomar o comando dos meus dados e tentar bloquear a ingerência desses hackers na minha atividade comercial. Por outro lado, se eu não pago o resgate, eu vou ter o risco de que esses dados serão divulgados, né? Então, a pergunta que se faz de algum jeito eu estou perdido, né? Estou perdido. Se eu pago, estou perdido se eu não pago. Quanto mais eu estarei perdido. Claro, a gente não está aconselhando ninguém a compactuar com o crime, mas são fatos que têm que ser levados em consideração na economia e na decisão de empresa. Se eu não pago, eu travo a minha operação. Se eu pago, eu participo do crime. Mas eu tenho liberados os meus dados. Funciona assim? Ainda assim, temos discussões jurisprudenciais? Como é que está funcionando isso? De fato, essa é uma pergunta muito difícil. As opções as duas parecem muito complicadas, né? Você compactuar com o crime, mas ao mesmo tempo você travar suas operações. E de novo, exatamente, eu jamais aconselharia ninguém a pactuar, né, com crime. Eu acho que, principalmente, obviamente, nem vou me aprofundar na questão criminal, penal, enfim, com relação ao desdobramento desse caso, mas é um crime, né?
Mas, assim, a jurisprudência, focando aqui na questão da responsabilidade civil, a jurisprudência ela também tateia um pouco o assunto. Isso aconteceu muito acho que foi no ano passado, talvez no começo desse ano, não me lembro agora, mas foi uma prática muito comum. Muito, a gente teve bastante casos inclusive que foram para a imprensa, de sequestro de dados, e foi possível aqui localizar na jurisprudência o entendimento que, dentro, isso estou falando, obviamente, dentro da questão civil, então, descumprimento de contratos, alguma falta de pagamento de fornecedores, essas questões, que se entendeu como um caso de caso fortuito ou força maior. Então, evidentemente, que precisou se demonstrar aí que a falta de acesso aos dados, aí você traz aí toda a questão de boletim de ocorrência, né, demonstra que está passando por essa situação, e aí o magistrado ele entendeu como um caso de fortuito força maior. Evidentemente isso não extingue a obrigação, mas as sanções, né? Então eventuais multas, juros, aquilo lá, isso foi possível ser abatido. Mas eu não digo que isso é um entendimento firmado, né? Foi um entendimento que foi possível localizar, mas eu não sei dizer se ele é um entendimento firmado, porque é um caso muito específico e que veio muito à tona muito recentemente. É uma prática que não tinha tanta expressividade antes. Então, mas no meu ponto de vista, isso sim configuraria um caso fortuito ou força maior, porque você está sendo vítima, né? A empresa, nesse caso, ela é literalmente a vítima, né? A gente não tem nem Então, como pensar. nesse ponto, nessa questão de vítima que eu queria te ouvir mais um pouco, porque eu tenho aí, trava minhas obrigações. No campo fiscal, por exemplo, eu não consigo emitir nota. No campo comercial também não consigo vender, porque eu não posso vender sem nota. Também não posso comprar com nota, porque eu não consigo processar as notas. Meu sistema fica travado. Então, eu tenho uma questão de impossibilidade de pagamento de terceiros, porque eu também tenho meu banco travado, eu só posso pagar com o banco funcionando. Então, começa a surgir protestos, e eu vou dizer que é caso fortuito força maior. O juiz vai me dizer, bom, você deveria ter cuidado melhor dos seus dados. A questão do caso fortuito é muito importante a gente delimitar, porque ele também impede que a empresa seja responsabilizada por infração fiscal, né? Ou de informação, agências reguladoras, como a Anvisa, como o próprio nas empresas de capital aberto, as informações que são dadas para a agência de controle no mercado de capitais, né? Enfim, eu tenho aí uma necessidade de correr e fazer a declaração do fato, né? Do fato relevante, e com isso limitar a responsabilidade objetiva. Mas de algum modo eu tenho um prejuízo. Eu tenho prejuízo da minha atividade econômica. Esse prejuízo eu posso imputar às autoridades as autoridades públicas que deveriam cuidar dessa questão de segurança de dados. Eu posso dizer que isso é uma responsabilidade do Estado ou não? Eu entendo que não. Eu acho que, principalmente em caso de crimes, mas eu confesso que é uma pergunta difícil, não tenho uma resposta exata. Mas, no meu entendimento, eu acredito que não, porque quando a gente pensa, é difícil, quando a gente trata de um crime, de uma atividade criminosa, você falar em reparação de danos, né? Independente da natureza do crime, é sempre um desafio. Então, mesmo um simples furto, um roubo, no caso do sequestro de dados, quando a gente pensa, então o responsável evidentemente, é quem comete o crime, né? Isso é claro. E os afetados, eu entendo que se configuram como vítimas, né? Existe essa questão de falha na segurança. Tem juízes que interpretam dessa maneira, ok, você foi vítima, mas você deveria ter uma segurança melhor. Mas, em um contexto geral, eu acho que responsabilizar tanto os entes públicos quanto as empresas que passam por isso é meio complicado. Eu acho que, às vezes, o que a gente pode enfrentar é a não configuração necessariamente desse caso fortuito, apesar que eu entendo, não é esse entendimento que eu defendo, mas pode-se imputar aí uma certa omissão a esses entes que não se utilizaram da segurança necessária e ficaram vulneráveis a esse tipo de ação. Mas responsabilização propriamente dita, eu entendo que não. Se eu deixei de pagar imposto, por exemplo, eu tenho retenção na fonte,
Eu deixei de reter impostos da fonte de terceiros, que configura a apropriação indébita. Eu deixei de fazer substituição tributária de produtos, que também configura a apropriação indébita, né, em algum momento, né, que a fiscal considera isso uma apropriação indébita. E aí, tudo isso eu fiz porque eu não tinha acesso ao meu próprio sistema, que ele foi sequestrado e ele foi manipulado. Eu posso dizer para a autoridade fiscal, então, que eu não devo ser penalizado por não cumprir com as minhas obrigações. Isso é sustentável para você, pelo fato de eu caracterizar que houve um sequestro de dados? Porque essa é uma discussão que envolve até empresas no campo internacional, né? Porque isso também tem as autoridades internacionais envolvidas nessa questão de cibersegurança. Eu entendo que o direito tributário ele tem existem regras próprias, princípios próprios, e eu acabo pensando muito com a cabeça do direito privado. Mas, no meu ponto de vista, eu entendo que você, evidentemente, a responsabilização ela existe, você não extingue, você tem que pagar o seu imposto, você tem que recolher o que tem que ser recolhido, mas as sanções por eventual atraso, elas podem ser revistas nesses casos, porque, no meu entendimento, e dentro do âmbito do direito privado isso é sustentável, existe a configuração de caso fortuito força maior em casos como esse. Mas é difícil para mim, eu sei que no direito tributário é uma dinâmica um pouquinho diferente, um pouquinho mais rigorosa nesse aspecto, eu não consigo pensar como os juízes, como os tribunais entenderiam dentro das relações tributárias, mas é um argumento que para mim se sustenta assim. Eu acho que você, pensando de uma forma bem prática, você não pode exigir algo que não dentro da situação que se existe, então, quando se existe esse bloqueio de dados, quando ele já está congelado, quando a empresa não está conseguindo, como que você vai exigir dela recolher dentro daquele prazo? É um caso que é impossível que se realize, no meu ponto de vista. Então, lógico, você não está isentando ela da obrigação, mas sim das sanções, né, das multas, dos encargos sobre eventual atraso, porque naquele período ela não estava conseguindo cumprir a obrigação por algo que não diz respeito a ela, por uma ação de terceiro, que é o que a gente chama de caso fortuito força maior, dentro desse ponto de vista. E a questão do conteúdo dos dados, Marcela? Vamos lá, eu descubro, eu sou um hacker, eu descubro que você está sonegando, ou que você tem uma atividade, vamos dizer, fora da lei, no campo tributário, com empresas em paraísos fiscais. Ou ainda no campo doméstico, eu descubro que você está combinando com o teu colega, que também é do mercado aí, você está combinando o preço do arroz, né? Aí tá na pauta do dia. E denuncio para o CAD, formação de cartel. Esses dados, ou seja, dados que são sigilosos, dados que dizem respeito da empresa, dados que estão contidos na sua atividade como empresa, vazam para entidades públicas ou privadas que vão explorar isso aí. Isso do ponto de vista de responsabilidade, você vai responder mesmo que tenha sido roubado esse dado ou manipulado, que seria o último item da nossa discussão? Esse é um ponto muito, muito sensível, de fato, porque aí a gente tem um conflito, né? É uma prova de uma atividade assim ilícita ou no mínimo imoral, mas obtida de forma ilegal. O famoso caso esqueci o nome do rapaz que vazou lá o dado Wikileaks, né? Também que foi mais ou menos a mesma discussão, que foi um vazamento ilegal, mas eram denúncias graves, né? E de muita repercussão. Mas assim, independente, né, do vazamento e do teor do vazamento, esse vazamento ele é considerado ilegal e quem efetua ele responde sim por isso. Agora, se existe o interesse das autoridades que recebem essas informações de se apurar aquilo que está ocorrendo, aí já entra em outra discussão. É uma denúncia que ela é feita de forma ilegal e o fato desse vazamento ter um conteúdo relevante e denunciar um conteúdo criminoso, ele não isenta a responsabilidade de quem o vaza. Continua sendo ilegal. Então, mas veja, se eu estou combinando o preço para uma coisa tão mais suave, né? Uhum. Se bem que pode não ser, né? Mais suave, né? Você tem lá
uma combinação de preços com seus concorrentes do preço do arroz. E esse preço chega de uma forma bem suave também no mercado, com pequena variação, mas todo subindo o preço do arroz. Eu estou combinando o preço, é uma prática abusiva, uma prática criminosa, mas ninguém sabe. Só que o hacker que teve acesso aos meus dados descobriu que eu participo de um clube do arroz e manda isso para a investigação. A investigação que usou esses dados é nula ou, comprovados os fatos que lá estão, eu vou ser penalizado de qualquer forma? Não, evidentemente que a investigação não pode se basear em dados obtidos de forma ilegal, mas a investigação em si ela pode dar início, né? E aí ela tem que ocorrer dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei prevê, inclusive com o devido processo legal, de amplo direito de defesa das partes, mas não se pode fundamentar uma condenação, uma multa em uma denúncia em provas obtidas de forma ilegal. Isso em nenhum aspecto, tanto no processo civil comum como nesse caso especificado, mas se pode abrir uma investigação e dentro da legalidade apurar aquilo que se tem e se obtendo provas legais, né, obtendo denúncias de forma válida, né, de forma que o nosso ordenamento permita, eu não vejo por que anular a denúncia por inteiro, não. Então, eu posso ser condenado por um fato que começou a ser investigado graças ao roubo ou sequestro de informações. É que na prática, quando isso ocorre, você planta uma sementinha, né? Então, ok, a gente tem um vazamento de um dado, mas dificilmente a pessoa que vai receber aquilo vai, olha, isso aqui veio de forma ilegal, não vou nem abrir. Então, você já meio planta uma sementinha na cabeça do receptor, né, dessa informação, e aí o que pelo menos deveria acontecer em alguns casos eles vão atrás, né, investigam, buscam a informação e veem se de fato procede. Então, assim, não, a resposta seria não, você não vai ser condenado por algo que foi obtido de forma ilegal, mas sim, corre o risco de uma informação vazada de forma ilegal dar início a uma investigação que ocorrendo dentro da legalidade possa trazer alguma condenação. Isso pelo menos é o meu entendimento sobre o assunto. No seu entendimento é alinhado com o meu, mas a gente está diante de algum impasse em função da LGPD. Esse caso do Wikileaks, que você bem mencionou, pertinente, resultou numa série de investigações e condenações no campo nacional e internacional. No campo internacional, se defendeu a tese de que, mesmo sendo roubados os dados, né, de um determinado agente, escritório, por representarem atos ilícitos, as autoridades fiscais puderam abrir investigações, mesmo baseados em dados roubados. Isso chocou bastante a comunidade tributária internacional, a comunidade jurídica internacional, porque até então se dizia que se você começa uma investigação a partir de um ato ilícito, toda a investigação é ilícita, consequentemente ela cai. Em alguns casos foi dada grande causa ao Estado, que usou esses dados para iniciar uma investigação, e em outros casos não, dependendo da jurisdição. Recentemente, em função da lei de LGPD internacional, esses casos estão sendo revisitados, porque há uma melhora no ambiente de discussão e no ambiente de proteção dos dados pessoais e dados aí pessoais também da empresa, né? Vamos pensar assim, né? Porque essa é outra questão que foi enfrentada. Assim, os dados são só pessoais da pessoa física ou também se entendem por dados protegidos pela lei de LGPD, os dados empresariais. A constatação é que sim, os dados empresariais têm a mesma proteção dos dados pessoais e estão no mesmo campo de abrangência da lei. Mas o ponto que me chamou a atenção nesse debate que está aí acontecendo na jurisprudência internacional e até nos organismos de controle de alinhamento de legislação
internacionais, está havendo o debate. Ok, com o novo advento da LGPD, aí sim, se você está de acordo com a lei, você tem um sistema de proteção de dados, e alguém invade o seu sistema e usa esses dados para te achacar, e você não compactuando, ele solta esses dados não poderiam mais ser usados contra você por qualquer agente público, mesmo que deles decorresse, em tese, um ato ilícito da sua parte. Veja, eu não estou aqui tomando partido, eu só estou trazendo para você essa discussão para saber assim, ok, então, no campo, no campo nacional, né, no campo brasileiro, a jurisprudência administrativa ainda está engatinhando, né, vinha tomando partido contra o contribuinte até então. No campo judicial, você já mencionou, tem aí um meio termo aí que não está nem para cá nem para lá. No campo internacional parece que vai haver uma revisão. Então, você acha que os mecanismos de cibersegurança, agora falando do que você tem visto de cibersegurança e LGPD, pode ser que represente uma virada para as empresas? Eles vão começar a trabalhar num campo mais seguro, ou a insegurança jurídica ainda é um problema para esse tema? Entendo que elas definitivamente vão trabalhar em um campo mais seguro em todos os pontos de vista, porque, como eu disse, agora a gente tem uma legislação que dita as regras disso, que protege, e em que se pode basear em uma defesa, uma adoção de procedimentos, existe uma lei focada nisso. Agora, é claro, a insegurança jurídica ela tende a reduzir, mas existem alguns assuntos polêmicos que devem surgir, tanto por conta de alguma lacuna na lei, ou também com relação a conflito de princípios. Então, esse caso é um exemplo claro. Então, a gente tem, assim, em um lado a gente tem a proteção de dados, do outro lado a gente tem uma atividade criminosa, então, uma combinação de preço, ou até coisas mais graves. Então, existe um conflito sobre qual que se deve preservar, qual que é mais grave para a sociedade como um todo. Então, esses são os pontos que a jurisprudência vai ter que enfrentar de forma mais clara, mas a lei tende a diminuir, sim, isso, né, principalmente no ponto de vista das empresas que vão estar protegidas. Elas têm agora um parâmetro a seguir, tem uma lei que as respalda, e, em tese, dentro da lei, fazendo o que a lei determina, a responsabilização ela deve ser reduzida, sim. Evidentemente, podem surgir os problemas que a gente falou aqui hoje, mas a ideia é que se reduza, sim. Então, veja, se um funcionário teu, se um empregado teu, faz um procedimento equivocado e expõe os dados, primeiro ponto. Se um funcionário está insatisfeito que você não pagou para ele determinada remuneração, que ele faça ajuda, ele está insatisfeito e ele danifica o dado ou altera o dado. Se você faz descarte de mídia digital, né, a gente que gosta de fazer ficar com coisas sobrando no espaço físico, faz o descarte de mídia digital e essa mídia está com dados de terceiros. Você automaticamente tem responsabilidade civil? No primeiro momento, com certeza. A empresa ela responde pelo ato do seu funcionário. Agora, evidentemente, que em um caso que se comprove uma conduta proposital, é possível que se penalize também o funcionário em alguns outros âmbitos, tanto a empresa pode, sim, buscar seus direitos no âmbito civil contra esse funcionário, até no criminal, né, dependendo da hipótese. Mas, sim, no primeiro momento, a empresa é, sim, responsabilizada pela má conduta de seus funcionários, isso não só com relação ao LGPD, mas com diversos outros casos. É uma das questões, uma das hipóteses em que se assume a responsabilidade. Então, o empregador pelo ser empregado pelos atos que ele pratica. Então, há aí uma necessidade de retomar o treinamento, retomar as práticas com os empregados e até o compliance para que isso seja minimizado. Certamente, é importantíssimo que os funcionários sejam treinados, principalmente aqueles que trabalham diretamente com dados, né?
com tratamento de dados, porque a empresa ela tem sim essa responsabilidade, e evidentemente que na hora que quer ajuizar uma ação, um processo civil, até crédito tributário também, não vai ser o funcionário que vai responder, vai ser a empresa. Então, existe essa necessidade, é importantíssimo que os funcionários sejam treinados, que eles tenham conhecimento do teor da lei, que eles tenham conhecimento do sistema que eles operam, das consequências dos atos. Então, é muito comum, às vezes, os funcionários eles não sabem, desconhecem, às vezes, a lei, não sabem a gravidade, né, que um vazamento de dados pode ocasionar. Então, é muito importante que seja feito um treinamento, todo um procedimento de compliance, e que isso seja tratado de forma bem transparente internamente. Essa é a maneira preventiva para se reduzir os riscos de sanções ou até processos mesmo no judiciário, além das sanções que a própria lei impõe, que ainda não estão em vigor, mas logo vão estar. Muito bem, Marcela, vamos deixar você retomar o fôlego depois de uma bateria de indagações. Eu fiquei muito satisfeito com esse debate, achei bem bacana, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Esse assunto só está engatinhando na jurisprudência dos países, mas é fascinante a gente ver como a modernidade impõe novos desafios para a gente e para as empresas, e que a gente precisa se preparar. Obrigado por ter participado, obrigado por todo o teu empenho, obrigado a todos que estão aqui hoje, e vamos seguir com as nossas lives com muita animação e preocupação com o que está por vir, no sentido positivo, uma preocupação sana, que a gente possa debater bastante. Uma boa tarde para vocês e até a semana. Eu que agradeço, também queria agradecer a presença de todos e tenham uma boa tarde e boa semana.